Boa tarde, turma, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa oitava aula. O assunto hoje vai ser sobre salário, né, e remuneração e um pouquinho sobre segurança do trabalho. Primeira coisa que vocês precisam ficar sabendo sobre salário é que ele é uma garantia constitucional. Né? Está previsto na Constituição Federal de 88, no artigo 7º, nos incisos 4, 5, 6, 7, 10 e 16. Esses incisos, eles dão alguma ideia de quais são essas garantias e direitos constitucionais que nós temos em relação ao salário. O primeiro é o salário mínimo. Seja qual for a função que você venha a exercer, o seu salário, ele tem que ser, no mínimo, correspondente ao salário mínimo nacional vigente, né? Se a lei não determinar outro, o salário mínimo nacional vigente. Hoje, nosso salário mínimo é 1.045, né? No ano de 2020, começou em janeiro com 1.039, e aí em fevereiro o governo lançou mais uma medida, aumentando para 1.045. Ele é feito com um cálculo baseado no consumo, na inflação, e aí cada governo já estipula esse valor, considerando essas medidas, né? Essas pesquisas de consumo. Então, todo governo sempre vai ter uma atualização. Isso, quando fala a proposta de um governo de aumento de salário mínimo, isso já está previsto em lei. Esse aumento tem que ter anual, a própria Constituição prevê que ele tem que ser periódico, né? Não fala anual, mas tem que ter um reajuste periódico. Que lhe preserve o poder de aquisitivo, né? Que é o poder de o quê? Valor. Até porque ele tem tudo isso para abarcar, né? Aqui, quando você vê nesse inciso 4º, ele fala que ele tem que garantir as necessidades vitais básicas da pessoa e da sua família, né? Incluindo alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, enfim, todos os que estão aqui. Então, quando eu falo em salário mínimo numa proposta de governo, se eu aumentar acima desses índices que a lei determina, aí sim eu estou dizendo que vou ter um aumento considerável de salário mínimo. Mas se eu seguir esses índices, não é promessa, não é proposta. Na verdade, é uma consequência que o governo tem que fazer. O piso salarial é proporcional à extensão e à complexidade do trabalho, né? Porque tem algumas categorias que são criadas por lei, tem piso, né? E determinada função vai ter determinado valor de salário. Então, aqui essa é a previsão também de garantir esse piso salarial. A irredutibilidade do salário, quer dizer que eu não posso reduzir o salário, salvo convenção ou acordo coletivo. Nós falamos sobre isso na primeira aula, aula 1. Depois eu vou pedir para vocês, dê uma olhada em princípios, vai cair princípios na prova. A garantia de salário nunca inferior ao mínimo, que é aquilo que eu falei, né? Então, o inciso 7, ele está ligado com o inciso 4. Tá? Para que os que percebam a remuneração variável. Então, uma vez que eu tenho uma remuneração só por comissão, eu não posso receber menos do que um salário mínimo. Eu sempre vou ter que receber o patamar de um salário mínimo, mesmo que na minha comissão eu não tenha atingido esse salário mínimo. Proteção de salário na forma da lei, constituindo crime a sua retenção dolosa. Uma vez que o empregador dolosamente retém esse valor, o empregador está cometendo um crime. Então, ele é protegido, tem uma proteção. E a remuneração de serviço extraordinário superior é a questão das horas extras, né? Que é 50%. Então, uma vez que você trabalhou em horário extraordinário, você tem direito a essa remuneração a mais. Salário diferente de remuneração. Aqui eu trago para vocês o conceito de salário. Salário é um conjunto de parcelas que o empregado recebe diretamente do empregador como uma contraprestação pelos serviços prestados. Aqui, basicamente, a gente está falando do quê? Da onerosidade, né? Um dos requisitos, um dos fatos jurídicos da relação de emprego, que é o salário. Eu recebo uma parcela pela minha prestação servida, né? Então, em contraprestação, eu estou recebendo o meu salário. Como característica do salário, nós temos como um conjunto de parcela paga diretamente pelo empregador mediante contraprestação pelo trabalho prestado. Então, essas são as características do salário. E no salário, né, desde a reforma da trabalhista, considera salário a importância
fixa estipulada, as gratificações legais, as comissões pagas pelo empregador e as utilidades, que é alimentação, vestuário e outras prestações in natura. Lembrando aqui que eu vou fazer um destaque para vocês depois, o que a lei excluiu de in natura, né, desse salário de utilidade. Mas hoje, basicamente, o salário ele abrange boa parte daquilo que do empregado recebe. E a remuneração, né? Eu coloquei aqui, ó, o salário é uma espécie de remuneração. Por que ele é uma espécie de remuneração? Porque a remuneração é mais ampla. Segundo o artigo 457, a remuneração compreende, né, do empregado todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço às gorjetas que receber. Então, a remuneração ela vai abranger salário mais gorjetas. Então, é tudo aquilo que a gente já falou no slide anterior, né? Tudo isso que integra o salário, né? Está estipulado pela legislação, mais as gorjetas. Remuneração, então, é uma forma geral do que seria, né? Salário mais gorjetas. Espécies e denominações de salário. Aqui é mais ou menos para vocês entenderem quais são os tipos de salários, denominações de salários que nós temos. Salário mínimo legal é aquele previsto no artigo 7º, inciso 4º da Constituição. É o menor valor que pode ser pago ao empregado no país. Nós, hoje, 2020, R$ 1.045. Então, se eu trabalho às 22 horas mensais, que é a carga cheia, que a gente fala, 44 horas semanais, meu salário não pode ser menor a 1.045. Agora, se eu faço 30 horas, meu salário pode ser menor do que 1.045? Ele vai ser, mas a minha hora tem que corresponder à hora do salário mínimo legal vigente, tá? Salário profissional é o menor valor que pode ser pago a um empregado que esteja enquadrado em uma profissão regulamentada. Nós temos muitas profissões regulamentadas, que têm leis, né? Um exemplo delas é o engenheiro, que é pela Lei 4.950-A, de 66, o advogado, que é a Lei 8.906, de 94, o mototáxi ou o motoboy, que é pela Lei 12.009 de 2009. Então, assim, são várias leis que regulamentam certas profissões e nessas leis ela tem a determinação de qual vai ser o valor do salário daquele profissional, né? Salário normativo ou piso salarial, que corresponde ao menor valor que pode ser pago a uma determinada categoria profissional, podendo ser fixada por sentença normativa ou também por meio de negociação coletiva, que é a convenção coletiva ou acordo coletivo. Aqui é aquele que a gente está previsto pelo piso da categoria, né, quando a gente fala. Então, ele vai ser determinado por sentença normativa, acordo coletivo e convenção coletiva. Vocês têm uma convenção coletiva, eu até coloquei aqui, eu vou passar um pouquinho para frente para vocês verem, que aqui em Jacareí nós temos o Sindicato de Trabalhadores das Indústrias de Construção e do Mobiliário, né? Só para vocês verem aqui, eu coloquei para vocês. Eles colocam aqui qual é o piso, né? Eu não consegui ter acesso a uma convenção coletiva vigente sobre, né, do sindicato, não tenho como explicar porque ainda não está estipulado, mas enquanto não tem uma nova, o que vale é o que está aqui, e quando eles lançam a nova, eles geralmente já lançam retroagindo e pagando as diferenças atrasadas, né? No caso, a categoria de vocês, que, né, técnico de edificação, vocês entram para os trabalhadores qualificados, né? Que é os demais profissionais qualificados não relacionados. Por que qualificados? Porque vocês têm uma qualificação. Vocês exigem hoje um curso para você ter esse gabarito, né? Para você poder ser um técnico de edificação, vocês estão aqui, estão fazendo o curso. Caso contrário, vocês não têm essa profissão. Não pode ser considerada como um trabalhador qualificado. E hoje aqui em Jacareí, né, que rege as contratações, é R$ 1.841,67 salário mensal e 8,37, né, R$ 8,37 por hora, né, quando trabalha em 220 horas mensais. Apenas trouxe só para título de conhecimento de vocês, para vocês entenderem qual vai ser o sindicato que vai reger o trabalho de vocês e qual é o piso da categoria hoje. Então, voltando lá.
piso salarial regional. É o menor valor que pode ser pago a determinada categoria profissional no âmbito do Estado da Federação que o tenha definido em lei. A gente aqui no Estado de São Paulo, a gente tem uma lei que define quanto que vai ser esse salário estadual, né? A gente chama que é o salário mínimo estadual. O doméstico, o pedreiro, são tipos de profissões que estão nessa lei e que lá determina qual que vai ser o valor mínimo, né, dessa profissão. Então, ele supera o valor mínimo legal, que é o da Constituição. E por ele ser maior, vai valer ele, sempre ele. Só se ele for menor. Se for menor, não vai valer o estadual, vai valer o federal, que é do Constitucional. Mas uma vez que ele é maior, prevalece a lei mais benéfica, que é o valor maior. Se eu não me engano, no estado de São Paulo é 1.182 e alguns quebradinhos, tá? Né? Algumas categorias também estão estipuladas nessa lei e todo ano tem o reajuste igual ao salário mínimo. Salário base ou salário básico é o valor fixo pago ao empregado. É o nosso salário base, né? Quando a gente vê no Olerite, tá lá, né? Salário base, 220 horas, aí vem aquele salário que você recebeu por aquele período, né? Ou vem por dias, 30 dias, né? Às vezes vem um númerozinho 30. Então, a depender de como vai estar no seu Olerite. É aquele salário excluindo todos e qualquer adicionais. É o seu salário contratado. Fui contratado, por exemplo, aqui, né? Do piso de vocês do sindicato. É R$ 1.841,67. Quando você for contratado, você vai ser contratado para receber esse salário. Nesse salário, se você receber uma gratificação, um adicional, uma periculosidade, por exemplo, onde que ele vai constar? Ele vai constar no salário condição, porque o salário base é o R$ 1.841,67. O salário condição, ele depende de uma condição mais gravoso, né, para serem pagos. É o exemplo do adicional de periculosidade, as horas extras, insalubridade. É qualquer adicional que aquele funcionário venha, adicional noturno, né, que venha receber em razão das condições de trabalho. E o adicional sempre é pago porque aquele serviço prestado está sendo mais gravoso. Então, por isso que a gente chama de salário condição. Se aquela condição existir, vai receber aquele adicional, né? Vai receber uma hora extra, por exemplo. Se aquela condição não existir, não vai receber e tá tudo certo. Salário compressível, que eu falo um adendo para vocês, é uma acumulação de várias parcelas em uma só. Eu já vi muita reclamada, hoje muito difícil eu ver, mas eu já vi muita reclamada levando ferro, bem essa palavra, porque na hora de colocar o recibo de pagamento, não estipulou o que era que estava pagando. Então, assim, pagou 1.800 e dentro desses 1.800 tinha o salário base, e tinha adicional, e tinha hora extra, e tinha tudo mais junto. Só que em vez de colocar junto, só colocou lá, pagou pela remuneração 1.800. O que acontece na justiça? Se a pessoa vai na justiça, ela consegue comprovar, né, por ser um salário complessivo e não admitido no direito do trabalho, conforme a súmula 91 do TST, quando a pessoa vai na justiça e pede esse salário complessivo, né, a caracterização dele, fica estipulado que o salário daquela pessoa era 1.800. E todos os adicionais que ele não recebeu porque não está delineado no Olerite, no recibo de pagamento, terão que ser pagos sobre a base de 1.800. Tá vendo o enrosco que dá, gente? Dá uma grana enorme por conta disso. É uma perda considerável. Então, eu só pus ele aqui, nem é matéria para vocês, mas é apenas para vocês ficarem espertos. Se vocês uma vez tiverem aí a empresa de vocês, estipulem detalhe por detalhe de cada verba que você está pagando, porque aquilo que não entrar vai virar geral e daí tem que incidir sobre as outras verbas. É bem complicadinho, tá bom? Que é o piso que eu falei para vocês. Parcela de natureza salarial. Isso aqui é muito importante vocês estarem sabendo o que entra como natureza salarial, né? Por que é importante saber essas informações? Porque todas as naturezas salariais, elas refletem em tudo. Refletem no seu adicional, refletem nas suas horas extras, refletem nas suas férias. Então, é importante ter essas
informações, né? Então, parcelas salariais é aquela que repercute em outras verbas relacionadas ao contrato de trabalho. São elas salário base, que é nós já falamos, né? Valor fixo pago na periodicidade máxima de um mês, porque você pode receber semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, depender do seu contrato. Adicionais, que são parcelas que o empregado, né, o empregador paga para o empregado, tendo em vista o exercício do seu labor em condições específicas que tornam o trabalho mais desgastante. É o salário-condição, tá? Recebido com habitualidade, para ele integrar, né, para repercutir nas outras verbas, ele tem que ser recebido com habitualidade. As gratificações legais são gratificações pagas em decorrência de previsão legal, exemplo, 13º salário, gratificação de função, né, quando recebido com habitualidade. O 13º, vocês já sabem como que é a nossa gratificação chamada natalina, tá? Aqui eu trago um adendo para vocês explicando o que significa essa gratificação. Ela corresponde a 1/12 por mês de serviço no ano, vezes a remuneração de dezembro. Né? Quando a gente pensa, a gente acha que a remuneração, né, é aquela remuneração. Então, a remuneração aqui é tudo que o funcionário recebe no mês de dezembro. As horas extras vão integrar o seu cálculo também, então corresponde também ao valor das horas extras. E a fração de 15 dias ou mais equivale a um mês. Então, se a pessoa trabalhou até 15 de setembro de 2020, ela vai receber o décimo, na sua rescisão, por exemplo, ela vai receber um 13º proporcional. De quanto que ela vai receber esse 13º proporcional? De 9 meses, porque setembro conta. Agora, se ela tivesse trabalhado, né, tivesse finalizado o contrato dela lá, considerando todos os efeitos do aviso prévio, em 14 de setembro, ela vai receber um proporcional de 8/12, porque vai corresponder a janeiro até o mês de agosto. Setembro não entra porque é menos do que 15 dias. Então, só para vocês ficarem atentos a isso. Comissões. Em regra, é um percentual pago sobre o valor das vendas, né, realizadas, contanto que seja recebido com habitualidade. E salário in natura ou salário utilidade, que são os bens ou serviços com que o empregador remunera o empregado. Aqui, salário in natura, ele tem 2 requisitos para ser uma parcela salarial. Ele tem que ser recebido com habitualidade e fornecido com o intuito retributivo pelo trabalho. Não pode ser pro trabalho. Ele tem que ser contributivo, né, retributivo pelo trabalho. Aqui eu vou trazer para vocês agora o próximo, porque a lei prevê, o 458 da CLT, prevê quais são os tipos de salário in natura, que não caracteriza como salário. Então, todos esses que vão estar aqui, que eu vou falar para vocês, eles não vão entrar como salário, né? Para efeitos previstos nesse artigo, não serão considerados como salário os seguintes utilidades concedidas pelo empregador, que é o salário in natura. Vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho para prestação de serviço. Aqui, você vê, essa remuneração que vem a ser recebido pelo funcionário, nesse inciso 1, ele é uma remuneração pro trabalho, não é pelo trabalho, não é uma recontribuição, né? Não é uma contraprestação do que o funcionário está exercendo, e sim uma condição do trabalho para ser desenvolvido. Então, é uma contraprestação pro trabalho e não pelo trabalho. A educação, tem empresa que fornece educação, cursos, aprimoramento para o funcionário, e essas não entram também, não é considerado salário. Os transportes destinados ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido ou não por transportes públicos. Tem empresa que fornece o transporte através de empresas, né, um ônibus e tal, e vou longe. Tem empresa que fornece motorista particular para o funcionário, e vai buscar o funcionário e leva o funcionário para casa com motorista particular. Então, o que ele está dizendo aqui? Que esse tipo de transporte não vai ser incluído como salário, tá? Desde que indispensável para o serviço. Ele está dizendo o quê? Que para que o serviço seja efetivado, ele necessita desse transporte. Então, sempre que isso acontecer, sempre que for indispensável para o serviço, esse valor de transporte não vai entrar como salário.
Assistência médica, hospitalar e odontológica não vai entrar como salário, nem reembolso, né? Antes da reforma teve muita reclamação trabalhista em que incluía reembolso como salário. Reembolso não é salário. Agora está aqui na lei, não tem mais discussão. Seguro-vida e de acidentes pessoais não é salário, previdência privada não é salário e o valor correspondente ao Vale Cultura também não é salário. Então, esses são tipos de salário in natura que não se caracteriza como salário, tá? Meio complicadinho, né? Até eu me confundo. Mas, basicamente, vocês só precisam identificar, tá? O que é e o que não é. Então, assim, o que vai caracterizar e o que não vai caracterizar. E a lei, ela foi taxativa, então só vai caracterizar esses que estão aqui disponíveis. Não vai caracterizar, né? Não vai caracterizar. Parcelas não salariais. São parcelas que são recebidas pelo funcionário, né, pelo empregado, pelo empregador. O empregador paga esse funcionário, né, dessas parcelas, mas elas não possuem natureza salarial. Elas também têm previsões, tá? Previsão legal. E aí aqui são o que não é considerado natureza salarial e, em regra, elas são consideradas como natureza indenizatória. Né? Ou naturezas de necessidade. É necessário fazer aquele pagamento para que o funcionário exerça a sua função. Então, é para o trabalho e não pelo funcionário. Ajuda de custo é uma delas, que é o valor pago ao empregado a título de indenização de despesas em que incorreu para a execução do contrato de trabalho, ainda que habituais. Auxílio alimentação, sendo vedado o pagamento desse em dinheiro, também, mesmo que habituais. As diárias para viagens, que é a indenização ao empregado que incorreu em despesas nas viagens e serviços, ainda que habituais. Abonos, qualquer tipo de abono, ainda que habituais. Prêmios, que são liberdades concedidas pelo empregador em decorrência de bom desempenho do empregado, ainda que habituais. Aqui eu faço todas essas que eu coloquei, ainda que habituais, porque antes da reforma trabalhista, todas essas verbas aqui, a maioria era incluída pela Justiça do Trabalho como de natureza salarial, quando tinha habitualidade dessas verbas, quando aquele funcionário recebia com habitualidade. Agora mesmo ele recebendo com habitualidade, não entra como salário, não é verba, não é parcela de natureza salarial. Há previsão legal disso. Então, não é. Uma vez que está lá na lei dizendo que não é mais e ponto. Participação dos lucros, né, em resultados, nossa PLR não tem natureza salarial. A gorjeta também não tem natureza salarial, porém ela é uma remuneração, como a gente já viu, porque ela integra uma remuneração nossa. E o significado da gorjeta é a importância espontânea dada pelo cliente ao empregado, ou aquela que for cobrada pela empresa ao cliente, como adicional nas contas, a qualquer título e destinada à distribuição aos empregados. Quando você tem lá na comanda, né, 10% a título de gorjeta, né, ou couvert, às vezes tem empresas que só cobram o couvert, enfim, esses seriam esses valores, tá? Recebido e distribuído, não tem natureza salarial, não entra como natureza salarial. Gueltas, que são parcelas pagas por terceiros oferecidos aos empregados para que esses vendam produtos de determinado fornecedor, também não entra como natureza salarial. Intervalos não concedidos, exemplo, supressão do intrajornada, né, que é o período suprimido, né, você tem direito a 1 hora. Se você gozou só 30 minutos, os outros 30 minutos que foi suprimido da sua hora, você tem direito a receber, mas ele vai entrar como natureza indenizatória. Então, ele não integra na sua verba salarial. Ele não entra no 13º, ele não entra nas suas férias. Ele é pago único e exclusivamente como verba indenizatória. Verba de representação, que são valores pagos a empregados para custear roupas, veículos e trajes utilizados em eventos onde o mesmo esteja representando a empresa. Tem funcionário que trabalha só com isso, né? Só é o representante, então qualquer valor pago para que ele vá fazer essa representação não pode entrar como natureza salarial. Por isso que chama verba de representação. E as demais parcelas de natureza indenizatória. Então, qualquer parcela indenizatória não entra como natureza salarial.
o PDV, né, que é o plano de demissão, né, o seguro-desemprego, quando recebido indenizatório, porque se a empresa deixa de fornecer a documentação, que hoje é só a carteira de trabalho e a comunicação no órgão, né, competente, da sua demissão, você perde o direito de receber o seguro-desemprego nos termos da lei do seguro-desemprego, né, que o prazo é de 4 meses para você ter o direito do requerimento, 4 meses da data da demissão. Então, se a empresa der falta nisso, se ela te prejudicar de alguma forma, você vai receber esse seguro-desemprego de forma indenizada. E, uma vez que é indenizada, não tem natureza salarial. Sistemas de pagamento. Aqui são as formas como podem ser pagos o nosso salário, né? Como a nossa remuneração, não só salário, remuneração também. Então, a doutrina chama de sistemas de pagamento. O salário ele pode ser pago por tempo, que é aquele pago em função do tempo no qual foi prestado ou o empregado permaneceu à disposição do empregador. Ou seja, ele é definido pela hora, pelo dia, pela semana, pela quinzena ou pelo mês. Essas são as formas que eu posso dividir a forma de considerar o meu salário, tá? E sempre respeitando o mínimo, né? Seja da categoria, seja estadual, seja o mínimo legal vigente, nacional do nossa garantia constitucional. Salário por produção é aquele calculado com base no número de unidades produzidas pelo empregado. Cada unidade é retribuída com um valor fixado pelo empregador antecipadamente. O pagamento é efetuado calculando-se o total das unidades, multiplicando-se pelo valor unitário. É recebido, por exemplo, pela quantidade de roupas confeccionadas, né, no caso de costureira, ou pela quantidade de cana-de-açúcar cortada. Então, na agropecuária também eu posso botar o meu salário pelo número de cana-de-açúcar cortada, tá? Salário por tarefa. É aquele pago com base na produção, tarefa do empregado. Nessa modalidade, há uma combinação de critérios do salário por produção e do salário por tempo, ou seja, atrela um certo parâmetro temporal, horas, dias, semana ou mês, e um certo montante mínimo de produção a ser alcançado pelo aquele trabalhador. Você foi contratado, você trabalha, né, numa determinada função, que você tem que entregar, no caso vocês, uma obra. Vocês têm o tempo de entrega daquela obra e vocês têm o que tem que ser feito por aquela obra. Então, aqui seria um salário por tarefa, porque estaria prevendo as duas modalidades, por produção e o tempo. É basicamente esse tipo de salário por tarefa. O mais básico que a gente tem é o salário por tempo. Esse é o regra geral, 99% é salário por tempo. Pagamento, né? Trouxe aqui para vocês darem, né? No dia de receber o pagamento do mês, uma sensação maravilhosa, né? Quando cai lá o dinheirinho. Dura 10 minutinhos porque é muito rápido, né? Ele só pode ser pago, tá? A remuneração, o salário, somente em moeda corrente, tá? Nosso salário. Então, ele tem algumas especificações aqui pela lei. O prazo, ele diz que não deve ser estipulado por período superior a 1 mês de trabalho. O que significa? Se você for contratado e vai trabalhar 30 dias, seu salário após 30 dias tem que ser pago. Eu não posso estipular que você vai receber daqui a 2 meses, por exemplo. Não pode. A regra é 30, no mínimo, né? Não pode ser superior a 1 mês. Esse prazo para você receber. Né, que a gente fala que é o prazo a haver. Você trabalha e vai receber depois de completado aí esse período que você estava trabalhando e cair o seu salário. Então, se você for contratado no dia 1º, você vai receber depois de 30 dias. É isso mesmo. Seu salário vai fechar em 30 dias se o seu salário for mensal. Agora, quem começou a trabalhar no dia 15, por exemplo, vai trabalhar 15 dias e já vai receber o salário, né? Igual a todos os outros funcionários. Porque se ele demorar para completar os 30 dias, vai passar, vai ser superior. Então, não pode ser superior a 1 mês, tá? Salvo no que concerne as comissões, percentagens e gratificações. O que ele está dizendo aqui? O salário base tem que ser não superior a 1 mês, tá? Mas quando a gente fala de comissão, de percentagens ou gratificações, esse valor pode ultrapassar, tá? Ele pode até demorar 3 meses, tudo vai depender ou de uma convenção coletiva ou de até um acordo individual entre as partes.
Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado mais tardar até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencimento. Então, passou 30 dias, é estipulado um pagamento mensal, então passou 30 dias, no mês que ele vai ter que receber até o 5º dia útil. Eu não posso receber no 10º dia útil, é até o 5º dia útil, tá? A forma, o pagamento do salário deverá ser efetuado, né, mediante contra-recibo, assinado pelo empregado. Então, quando o funcionário recebe, aqui a gente fala em espécime, né, que seria em dinheiro, ele tem um recibo que ele tem que assinar. E esse recibo é onde vem todas as verbas discriminadas, né, o olerite, talvez a gente pode chamar assim também, olerite, contra-recibo, olerite. E uma vez que ele assinou, você tá dando o quê? Quitação àquelas verbas, você tá dizendo que aquelas verbas você recebeu, tá? Não se tratando de analfabeto, né, tem que ser assinado ou mediante impressão digital quando a pessoa é analfabeta, tá? Não sendo esta possível ao seu rogo. Parágrafo único. Terá força de recibo comprovante de depósito em conta bancária. Então, muitas vezes, tem empresa, principalmente, um exemplo que eu vou dar para vocês, que eu sei que é dessa forma, que é a Atento e a Tivit. Ela não fornece mais olerite. Ela faz o depósito na conta. Só que o depósito que faz na conta já vem discriminando o que é cada verba recebida. O que é salário, o que é hora extra, o que é DSR, o que é adicional, já vem tudo discriminado. Então, a gente tem, às vezes, até bastante problema de pegar esses olerites, porque é tudo extrato bancário que vem. Então, a pessoa vai lá no banco, pede esse extrato e lá vem como se fosse o recibo. Então, basicamente, é isso que a lei está dizendo, que a comprovação de pagamento serve como depósito em conta bancária. O local de trabalho, né? Quando a gente fala em local, é quando não é pago pelo banco, tá? Quando não é efetuado por depósito em conta bancária. Ele tem que ser efetuado em dia útil e no local de trabalho. Por que no local de trabalho? Porque não pode tornar oneroso para o funcionário receber o salário dele. Então, se ele já está trabalhando naquele dia e a empresa paga em dinheiro, né, paga ali no local de trabalho, ele tem que ser ali, num dia útil, e não pode passar o 5º dia útil do mês se ele for receber mensal. Então, é uma especificação para quando o salário não é pago por depósito em conta bancária. E a equiparação salarial aqui, eu trouxe para vocês também, vou fazer bem um resuminho mesmo, isso aqui é só para vocês decorarem e entenderem como é que funciona. A equiparação salarial foi modificada drasticamente pela reforma trabalhista, mudou muito sobre essa questão do que pode e não pode ser equiparado, e está previsto no artigo 461 da CLT. O que ela determina? Ela determina que a função tem que ser idêntica. Então, você que está reclamando uma equiparação tem que ter uma função idêntica ao paradigma, né? Vamos chamar de paradigma, que acredito que seja um termo que vocês já conhecem bastante. Então, a função tem que ser idêntica. Tem que ser no mesmo empregador e no mesmo estabelecimento. Então, eu não posso pedir uma equiparação salarial de uma empresa que tem filiais e eu trabalho na filial 1, sendo que o meu paradigma trabalha na filial 5. Não posso. Tem que ser no mesmo estabelecimento, no mesmo local de trabalho. Tem que ter igual produtividade e perfeição técnica. Eu não posso pedir equiparação salarial. Eu sou assistente e, não, vamos lá. Vocês, por exemplo, você é um auxiliar de serviços gerais e pede uma equiparação salarial de técnico de edificações. Se você não tem a qualificação de edificação, que é esse curso que você está fazendo, você não pode pedir equiparação salarial. Porque para você pedir equiparação salarial, você tem que estar no nível de perfeição técnica àquele paradigma. Então, a sua função e o seu grau de instrução tem que ser igual, né? A produtividade tem que ser igual. Então, é isso que a lei está determinando também. Essa foi uma das grandes mudanças que teve. Contemporaneidade, o que quer dizer? Vocês têm que estar trabalhando na mesma época, não tem como pedir equiparação salarial de um funcionário que já tenha saído da empresa, mesmo que eu exerça aquela mesma função. Eu sei que meu amigo trabalhava lá
E ele exercia aquela função e recebia X de salário. Quando eu entro, eles colocam para mim um salário bem menor. Aí eu vou e me quero equiparação, alegando e mostrando os lirites dele, que ele trabalhava e recebia um valor diferente. Se não é na mesma época que eu trabalho, ele não pode ser meu paradigma, eu não posso pedir equiparação salarial. Não pode, na empresa, existir quadro de carreira ou plano de cargos e salários. Então, se existir um plano de cargos e salários, eu não posso pedir equiparação salarial. Se existir um quadro de carreira, eu não posso pedir equiparação salarial. Vocês viram como ficou difícil, né, gente? E ainda por cima eu tenho 2 requisitos aqui, que esses pra mim são o fim da picada. É pra não pedir mesmo. Diferença de tempo no emprego não superior a 4 anos em relação ao mesmo empregador. Então, assim, se eu vou pedir equiparação do rapaz, que é o meu colega, se ele trabalha lá há 5 anos, eu não posso pedir equiparação salarial, porque ele tem que trabalhar menos de 4 anos, de 4 anos a menos. Aí eu posso pedir, vamos dizer que ele trabalha, ok, ele trabalha 4 anos, ok, primeiro requisito foi preenchido. Porém, a diferença de tempo de serviço não superior a 2 anos em relação à mesma função. O que isso quer dizer? Ele trabalha 4 anos. E ele entrou nessa função que eu estou pedindo equiparação há 1 ano e meio. Ok, eu posso pedir. Só que se ele está nessa função há 3 anos, ele trabalha 4 e está na função que eu estou pedindo equiparação há 3 anos, eu não posso pedir equiparação salarial. Então, basicamente é isso sobre equiparação salarial, sobre salário e remuneração. O que vocês precisam saber são mais os conceitos que vocês vão precisar utilizar, então não precisa se apegar a muito detalhes, tá? Nosso próximo vídeo vai ser sobre segurança do trabalho.